Olá, alunos! Vamos ver hoje um pouco de modal verbs, né? A gente sempre, em sala de aula, vê vários deles, né? E há muitas vezes uma certa confusão porque eles são muito parecidos, né? Eles têm uma característica principal de se diferenciarem dos outros verbos porque eles não aceitam o to, nem antes e nem depois. Exceção do have to, que na verdade o have não é um modal verb, mas às vezes faz papel de, né? Que ele usa o to depois. Esse ought to ou ought to, que também aceita o to depois, tá? Os outros aqui, o can, por exemplo, aqui, você não utiliza o to nem antes nem depois de nenhum desses aqui, certo? A gente às vezes estuda então separado esses, tá? Desses aqui de baixo, principalmente porque esses têm uma tradução específica para cada um, né? Muitos deles têm 2 ou 3 traduções, e esses aqui não se traduz, tá? Esse aqui você traduz, que é o deveria, né? E esse aqui, semelhante a esse, é bem mais formal e também significa deveria, tá? Então aqui o verbo can, vamos supor que ele é irmão do could. Vamos a grosso modo, só para memorizar um pouco, o can seria o presente e o could seria o passado dele, o verbo poder, tá? Então o can ele faz o papel de poder, tanto de permissão quanto de capacidade de fazer alguma coisa. A gente vê muito isso lá no sexto aninho, já quando começa a aprender as primeiras frases, que o aluno aprende I can play soccer, I can play piano, eu posso jogar futebol ou eu sei jogar futebol. Então aqui o sentido também de saber, de capacidade, também poderá ser traduzido, né? Quando se fala I can play piano, eu sei tocar piano, né? Não, nesse caso, não confundir também com o verbo to know, que significa saber ou conhecer, tá? Então, o could seria o podia, vamos dizer assim, tá? Podia, tá? E seria como um passado do can. O may e o might também como se fossem irmãos. O may, ele é o poder de permissão. Nós já vamos ver exemplos, tá? O might é bem formal, a gente vai ver exemplos também, tá? O must é o verbo dever, ter que fazer algo, assim como o verbo ter aqui. Must, deve. Se eu quero falar assim, eu devo estudar, I must study, que é o mesmo que have to study. O will, would, é como se fossem irmãos, mas o will não se traduz, tá? Ele faz normalmente o futuro, né, dos verbos, tá? E o would ele faz o condicional. Quando eu falo assim, eu estudarei, I will study. Eu estudaria, I would study, tá? O shall ele é bem formal, depois a gente vai ver na frase lá como que a gente usa ele, tá? E o should eu deveria, como eu já disse. Então vamos ver os exemplos aqui do can, tá? You can leave now, você pode sair agora. Aqui tanto você poderá definir como sendo capacidade como sendo permissão. Se alguém disser para outra pessoa, you can leave now, você tem permissão para sair agora, você pode sair agora. Se a pessoa machucou a perna, tá? Agora a perna consertou. Aí o médico diz para ela, você pode sair agora, você tem capacidade de sair, você tem condições físicas de sair. Aí você pode no sentido de capacidade. Então aqui ele poderá ter duplo sentido. O may é permissão, tá? Você fala you may leave now, você pode sair agora. Está dando permissão para sair, tá? You can enter the classroom, você pode entrar na sala de aula, tá? Poder ou permissão, capacidade ou permissão, tá? Mesma coisa o could, só que o could aqui é passado. You could enter the classroom. Você pôde entrar na sala de aula ou você podia entrar na sala de aula. Você sabe que em inglês não existe pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Nós temos pôde, podia, que é o perfeito e imperfeito. Mas em inglês isso não difere, tanto faz a tradução. Aqui, you may enter the classroom. Você pode entrar na sala de aula, permissão, tá? Se eu quiser fazer de uma outra maneira, não usando o modal verb, você pode usar o verbo permitir, que é to allow, tá? Esse verbo é permitir. You are allowed or allowed to enter the classroom.
Futuro disso. Então, você não consegue fazer o futuro do may. Você não consegue fazer o futuro do can. Não dá para usar o will can. Não dá para fazer um futuro usando o will, que é o futuro, que é o modal usado para futuro. Tá? Você só vai poder usar o futuro nesse sentido usando o will, verbo to be, e o verbo permitir. Tá? You will be allowed to enter the classroom. Então, você vai usar o to be. Tá? Junto com o verbo permitir. Seu presente você está permitido a entrar na sala de aula. You are allowed to enter the classroom. Você está permitido a entrar. Você estará permitido, será permitido. Tá? Então aqui, ó, esse might, aqui ele está tendo o sentido de pode fazer, né? Vamos dizer assim, pode ser que. Então, she might come here tomorrow. Pode ser que ela venha amanhã, tá? Que ela venha aqui amanhã. She might come here tomorrow. Você está conversando com alguém e você não é que vai dar permissão para alguém vir. Você está dizendo que é uma possibilidade que ela venha. Pode ser que ela venha amanhã. Deve vir amanhã, tá? Pode ser que ela venha amanhã. Então, o might é usado nesse sentido, tá? She might come here tomorrow. Mais uma vez aqui o uso do will para mostrar que ele faz o futuro simples. You will leave, você sairá. Não traduz o will, você vai traduzir só o verbo aqui principal, que é o leave, tá? You would leave, você sairia se você pudesse, ó. You would leave if you could. Então, o would, ele faz o condicional, tá? You would leave if you could, você sairia se você pudesse, tá? Então, você não traduz o would, também traduz só o verbo principal no condicional you would leave, sairia. E o could aqui, pudesse, está sendo usado no passado. Pudesse é um tipo de passado. Tá? You should go now. Você deveria sair agora. É um conselho. É um conselho. Você deveria sair agora. You should go now. Tá? A mesma coisa que o ought to. O ought to também é deveria. Mesma tradução. Certo? Ele é mais formal, ought to menos usado. Ok, pessoal? Aqui o shall mostrando que o shall é bem mais formal, mas ele é vamos dizer assim, é como se você falasse, que tal se a gente sair tomar um drink, né? Shall we go for a drink after class? Vamos tomar um drink depois da aula? Como se fala, que tal a gente sair, né? A gente falaria em português aqui no Brasil, a gente fala, que tal a gente tomar um drink depois da aula, né? Ou depois do trabalho, né? Então, aqui é como se você estivesse dando uma ideia, tá? Então, você também não traduz o shall, tá? Você vai traduzir só o verbo principal, que é o verbo ir, que aqui está como vamos, né? É como se fosse o let's go, só que o let's go é bem informal, tá, pessoal? Então, eu dei uma pincelada rápida nos modal verbs, né? É mais ou menos isso daí. E tem o must aqui, que eu não falei. Eu vou dar o exemplo aqui do must, tá? O must, ele como se diz, uma coisa obrigatória. Vamos supor que você fala que você tem que estudar mais. Então, você vai usar o must aqui, vamos deixar ele em negrito aqui. You must study much more, tá? Você deve estudar muito mais. Já é uma obrigatoriedade, é diferente do should, que você fala como se fosse um conselho. Você fala, you should study more. Você deveria estudar mais. Aqui não. Você tem que estudar mais. É a mãe brigando com o filho. You must study much more. Você deve estudar muito mais. Que você pode usar, inclusive, o verbo ter. You have to study much more. Você tem que estudar muito mais. Tá? Então, must é o verbo dever de obrigação. Tá ok? You should é o dever de conselho. Ok, pessoal? Então, uma pincelada rápida aqui em coisas que muitos de vocês já viram, mas para vocês darem uma organizada nas coisas, na mente, né? Para memorizar melhor cada modal verb e a diferença entre eles. Ok, pessoal? Até mais!